Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 17. Quando você encontrar, você já fala um amém aí para mim saber que você já achou. Amém. 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 Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Lá no versículo de número 17 do livro de Lucas, do capítulo 3, verso 17. Amém? Amém. 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 Está escrito assim, olha. Ele tem a pá na sua mão e limpa a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus santo, Deus amado, todo-poderoso, Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, que mesmo ao meio essa tribulação, essa dificuldade, Deus, o Senhor propôs para nós, o Senhor nos ofereceu uma condição, uma maneira de estar falando com os irmãos em Cristo, de estar dividindo o pão da vida, que é a palavra do Senhor, com os irmãos. Senhor, continua guardando cada família, cada lar, Senhor. Continue, ó Deus Santo, velando por nós, como o Senhor sempre fez. Pai, eu te agradeço e abençoo cada um dos irmãos que aqui estão e aqueles que não puderam, Senhor, ainda estar conectados conosco. Da próxima oportunidade, todos estarão para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dentro da palavra de Deus que nós acabamos de ler, o que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte. João Batista, nós estudamos João Batista há 2 semanas atrás, e nós entendemos que João, ele foi o precursor de Jesus, e ele afirmou que Jesus vai separar o trigo da palha. O trigo é os cristãos verdadeiros. É você que está me ouvindo agora. Você é um cristão verdadeiro. Então Deus vai separar a palha, o empecilho, a dificuldade, tudo que vier contra você é palha e o Senhor vai separar isso de você. Receba em nome de Jesus. Hoje em dia, pela a nossa visão, pela nossa busca dentro das nossas igrejas, nós estamos tendo mais evidências que existem mais palhas do que crentes. Dentro de todas as organizações religiosas aqui no Brasil, se você analisar pela Bíblia, nós vamos encontrar mais palhas do que trigos dentro da igreja. Paulo, ele nos alerta no livro de Filipenses, no capítulo 3, o versículo 2, ele fala assim, olha, que nós devemos, nos guardar dos maus obreiros. Jesus disse no livro de Mateus 24, 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iam esfriar. Nós sabemos que nós estamos passando um tempo difícil de escassez, vamos dizer assim. Está faltando cristão verdadeiro dentro das igrejas, principalmente no meio pentecostal, que é o nosso. E essa palavra de hoje, ela vem nos alertar que Jesus vai separar a palha do trigo. Quem é o trigo? Somos nós que servimos a Deus lealmente todos os dias. Resta uma única opção para mim e para você. É nós sabermos se nós estamos sendo palha ou se nós estamos sendo trigo na casa de Deus. Porque tem muito crente palha pensando que é trigo. Tem muito crente nas igrejas, tem muito crente nas redes sociais, pregando, achando que está sendo trigo, mas na verdade ele está sendo palha. E palha não é bom para crente, amém? Dentro do texto que nós lemos, ele fala de pá. E aqui nós entendemos que a pá é a palavra de Deus. Vamos meditar nesse pedaço aí. Quando o agricultor ele faz uma colheita, ele junta tudo no monte e ele usa a pá para jogar para cima, para separar. Por várias vezes ele joga o trigo para cima. Quando ele joga para cima, o que acontece? O vento leva a palha e deixa o trigo, os grãos do trigo caem novamente
no chão, ele volta para o lugar de onde ele foi arremessado. E aqui o texto me fala que a pá está na mão de Cristo, de Jesus. É um instrumento exclusivo de Deus para separar a palha do trigo, que somos nós, as ovelhas do Senhor. Significa que só Jesus pode separar a palha do trigo, igual a parábola do joio e do trigo. Aqui nós estamos falando de palha e trigo. É só Jesus que vai separar, não somos nós. Nós não podemos jogar nada para cima. Nós temos que ajuntar o monte, conservar o monte ali ajuntadinho, que na hora certa, ele próprio, o nosso Deus, vai chegar e vai jogar para cima e a palha toda vai ser separada. Mas aguenta aí que tem mais coisa de Deus aqui, olha. João diz para nós que ele vai limpar, ou significa deixar somente o trigo na sua eira. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo de número 3, ele diz que vós estáis limpos pela a palavra de Deus. Nós somos limpos pela palavra, amém? Todos nós somos limpos através da palavra de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 26, Cristo purifica a igreja com palavra, está afirmando de novo. Mas o que nós vemos é que muitos crentes, muitas pessoas estão correndo dessa verdade, estão correndo da verdadeira palavra de Deus. Palavra de exortação, ela dói, ela machuca, mas é para separar a palha da tua vida, é para separar as coisas ruins da tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, o nosso Deus, ele só conserva os grãos de trigo que são bons e puros. E esse trigo bom e puro é você e a tua casa. Você pode dizer amém comigo? Amém. Aleluia. Também no livro de Salmos 119, 9, ele diz que o jovem purifica o seu caminho observando a palavra. Jovem, o seu caminho vai ser melhor se você aprender pela palavra, se você guardar pela palavra, né? Por isso, muitos jovens estão caindo, estão saindo para o mundo, estão abandonando a igreja, abandonando as casas, os lares, porque não existe mais uma palavra genuína dentro de algumas igrejas e dentro dos lares. Dentro da nossa casa, a nossa casa, é a nossa primeira igreja. A segunda, na verdade, que a primeira igreja é você, que é a morada do Espírito Santo. No livro de 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele fala que não suportarão a sã doutrina. Quem não aceita, quem não suporta a doutrina de Deus, presta atenção, não é doutrina da igreja, nem doutrina do pastor. A doutrina da verdade da palavra de Deus. Quem não suporta isso, a Bíblia afirma para mim que isso é palha, não é trigo, não é crente, não é aquele que o Senhor separou para ele. Também no livro de 2 a Timóteo, diz no capítulo 3, versículo 16, tem 3 afirmações sobre esse detalhe. Ali está dizendo que a palavra de Deus, ela ensina. Palha não gosta de ser ensinado. Lá diz também que a palavra corrige. Palha também não gosta de correção. Presta atenção. A palavra, ela repreende e ela condena os nossos erros. Também fala que a palha gosta de viver no seu pecado e gosta de ser aprovado mesmo assim. Ele quer um Deus que permite ele continuar na vida que está e aceita e o perdoa na hora que ele quer. Então, dessa forma, não funciona, porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Dentro do pequeno texto que nós lemos aqui também, fala sobre a diferença entre palha e trigo. Eu perguntei assim, cabe a nós discernirmos se nós somos palha ou se nós somos trigo. E aqui também traz uma diferença entre os dois, para nós aprendermos um pouco. Presta atenção para você ver que interessante. Trigo, ele tem conteúdo. Qual é o conteúdo do trigo? É a graça de Deus na sua vida. É a presença de Deus. É o Espírito Santo agindo em você.
Isso é o que o trigo tem, é o conteúdo do trigo. A palha, por outro lado, ela é vazia. A palha não tem nada, a palha é só uma capa, ela é vazia. O trigo tem algo interessante, ele tem intimidade. Por quê? Porque do trigo se faz a farinha e a farinha se faz o bolo. Palha não serve para nada, a não ser para adubar ou talvez virar ração. Trigo cresce e desenvolve por dentro, ele cresce por dentro o trigo. Como que o trigo cresce, pastor? Ele cresce no conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra que nos separa do mundo. Amém? A Bíblia também diz que a palha só cresce para o lado de fora e não absorve nada. E o crente, ele cresce dentro, porque a palavra habita dentro do teu coração. Também eu entendo pela palavra que o trigo, que cor que é o trigo? O trigo é branco. Vamos colocar que o branco aqui simboliza santidade, amém? A palha não tem cor, a palha ela representa sujeira, ela não é branca, ela é embaçada. Por quê? Por causa do pecado. Aqui diz também na Bíblia que o trigo suporta ventos, o trigo suporta dificuldades. O trigo, ele nunca desiste de estar na presença de Deus, ele batalha, ele luta. A palha, por outro lado, ela é levada da presença de Deus com facilidade. Todos que vêm para a casa de Deus, todos que aceitam Jesus, e a primeiro vento que dele afasta, ele corre, ele não quer mais saber. Pelo que eu estou entendendo da Bíblia, ele é palha, ele não é trigo. Amém? E o mais importante de tudo isso que eu consigo entender da Bíblia é que a transformação que o trigo passa, ele vira pão. Amém? Mas esse pão é o corpo de Cristo, o varão perfeito. Aleluia. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 13, fala o seguinte, olha para você ver que lindo. Todos chegaremos à unidade da fé, à medida da estatura completa de Cristo. Olha para você ver o tanto que é bom ser trigo. Nós vamos chegar na estatura perfeita de Cristo, porque nós seremos o pão da vida do nosso Senhor Jesus. Mas o que significa o vento para o trigo? O que significa vento aqui para nós nessa palavra? O vento significa, vamos dizer que o vento é heresia, simboliza heresia. O que é heresia? São obras da carne. Você encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20 em diante, fala que é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia e por aí vai um monte de coisa que simboliza essa heresia. Porém, nós temos que entender pela palavra de Deus que é necessário que exista heresia. Para quê? Para os que são firmes na palavra de Deus se manifeste. Você pode entender isso aí? A heresia vai acontecer, essas coisas vai ter no nosso meio. Quando ele disse para os firmes na Bíblia, na palavra se manifestar, porque não é hora de nós calarmos quando acontecer isso. Vai ser hora de nós levantarmos a nossa boca, a nossa palavra e deixarmos ser usado pelo Espírito Santo de Deus, que é para isso que nós fomos chamados a fazer. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, diz o seguinte, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. Vocês que estão me ouvindo são aprovados do Senhor. Por quê? Porque no meio dessa confusão, no meio dessa dificuldade, vocês serão aprovados no meio de todos, porque habita em nós o Espírito Santo e nós somos trigos brancos na presença de Deus. Por isso nós seremos conhecidos, porque nós buscamos a Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Não perdemos a nossa fé. Mateus 7,25 diz que vento simboliza também uma luta, simboliza tribulação. Para que serve a tribulação na vida do crente ou no nosso meio? Para aperfeiçoar o nosso caráter.
também nos alerta, eu e você, a buscar mais o conhecimento de Deus, a aproximar mais de Deus, a aprender a edificar a nossa casa no Senhor. Leva-nos, a eu e você, a sermos mais maduros na nossa fé e edificarmos cada dia mais na rocha que é Cristo, que é a palavra que se torna trigo. E a palha não suporta tribulação. Nós suportamos por amor ao Senhor e por isso Ele nos libera, por isso Ele nos livra de todo o mal. Amém? No livro de Marcos também, no capítulo 4, 37. Vento vem como provação na nossa vida. Ele coloca em teste a nossa fé, como eu preguei outro dia. Deus vai testar a nossa fé. A aprovação é enviada por Deus. A provação do crente, trigo, as nossas provações. Para quê? Para nos levantar, em primeiro lugar, para exaltar segundo a vontade de Deus. Ele fez um convite aos discípulos assim, olha, passemos para o outro lado. É o convite que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Passemos para o outro lado. Vamos sair dessa dificuldade. Nós vamos passar esse problema juntos. Nós vamos chegar do outro lado glorificando a Deus. Por isso que ele falou, olha, passemos para o outro lado. Esse passemos é para você que serve ao Senhor com fidelidade, é você que quer Deus na tua casa, é para você que busca o Senhor dentro da tua casa, mesmo nas horas difíceis. Esses o Senhor está dizendo, olha, vamos passar para o outro lado juntos. Vamos vencer juntos em nome do Senhor Jesus. A palha na Bíblia, o texto diz que ela vai ser lançada no fogo. Ok, vamos entender isso aí. Fogo na Bíblia possui muitos significados, vários para a palavra fogo. Mas no caso que nós estamos falando agora, o fogo aqui ele significa a justiça de Deus sobre a terra. Tá? Vou dar alguns versículos para vocês, vou ler um pouco rápido. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24, a Bíblia me conta que foi com fogo que Deus julgou Sodoma e Gomorra. No livro de Levíticos, capítulo 10, versículo 2, foi o fogo que Deus julgou Nadab e Abiú, filhos de Arão. O povo reclamou das dificuldades em Taberá e Deus os queimou com fogo, acendeou fogos a eles. Deus matou 250 homens de Corã, Datã e Abirão por rebeldia, tudo com fogo. 2 Tessalonicenses 1, 7, 8, onde Jesus disse que Jesus irá castigar com fogo os que rejeitarem a Deus e não os obedecer. Quem não obedecer a Deus, quem rejeitar a Deus, vai ser castigado com fogo. Isso foi Jesus que disse. Mas eu abro uma observação nessa noite. A minha preocupação pessoal é que nos dias que nós estamos vivendo hoje, você não vê ninguém pregando o Apocalipse, ninguém falando mais que existe inferno, ninguém falando que Jesus vai voltar. Eu, estudando João essa semana e relembrando, falta mais João Batista nos nossos dias de hoje. Falta mais João Batista no nosso meio para afirmar, olha, arrependa-se, senão você vai para o inferno. Jesus está às portas, muda a sua vida. Porque essa é a mensagem que eu penso que todos nós deveríamos estar pregando. É volta de Jesus. Tudo que está acontecendo é permissão dele, mas tem um motivo. Qual é o significado disso? Tudo está acontecendo porque Deus quer que o povo se arrependa e busque a face dele. Por quê? Porque o povo só lembra de Deus na hora do problema. E ele fala que na hora boa é a hora que nós temos que estar aguardando, né? Buscando, meditando, porque na hora que está tudo bem, é a hora que alguma coisa está sendo tramada contra a nossa vida. No livro de Isaías 66, 24, olha para você ver a dissertação. Ela fala que no inferno há vermes que nunca morrem e um fogo que nunca apaga. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 42,
Jesus disse que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Vamos para o livro de Apocalipse 20:15. Quem não está no livro da vida é o trigo, né? O trigo ao qual nós estamos falando, é lançado no fogo eterno. E o único jeito de nós não sermos lançados nesse lugar é deixar o Senhor Deus converter a nossa vida, nos transformar no trigo, que do trigo virá pão da vida, que é o Jesus Cristo. É nós deixar o Senhor nos transformar em trigo, todo dia. O trigo, para ele ser um trigo apurado, ele tem que ser moído e fino, né? O trigo é fininho, até nós chegarmos na vontade, na hora que Deus quer comigo e com você. No livro de Romanos 10:9 fala que Jesus é o único caminho, não há outro. E eu quero concluir essa pequena meditação com os irmãos hoje, dizendo aos irmãos que Jesus está voltando, isso é fato, e ele vai separar o trigo da palha. Aquele que está tentando, buscando santidade, tente ser mais santo ainda. Aquele que busca a face do Senhor, busque cada vez mais. Aquele que presta o seu culto racional a Deus, continue fazendo cada dia mais e melhor. Hoje em dia, mesmo dentro da igreja, nós temos muitas pessoas com os olhos tapados para essa verdade de Deus, porque não querem ouvir Deus. Quando a palavra de Deus vem para confrontar, eles não querem ouvir, estão sendo ignorantes, não conhecer, não aprender. Esses o castigo será maior. Porém, no livro de Atos, no capítulo 26, versículo 18, fala o seguinte: pela palavra de Deus, eles podem ter os seus olhos abertos ainda. Isaías 55:6 afirma: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, com essa palavra, eu creio que o Senhor tem colocado muito trigo ainda aqui na ilha de Martas Vinhas. Existe muito trigo que ainda Deus está separando. Existe muito trigo aqui entre nós que Deus está tirando a palha, tirando os empecilhos. Porque para Deus é o melhor. Por isso, às vezes, Deus permite algumas coisas acontecerem para nos purificar na presença dEle. Como se faz com o ouro, para apurar o ouro fino. É provado no fogo. Porém, aqui Deus fala: olha, vou separar a palha do trigo. Por isso eu falo com você nessa noite. Glória a Deus por você tirar esses minutinhos para nós estarmos conversando. Eu agradeço a Deus por você fazer um culto na tua casa para o Senhor Deus. Para você estar orando para o Senhor. Porque nada vai nos separar do amor do Senhor sobre a nossa vida e da nossa casa. Eu quero estar orando nesse momento, abençoando a sua vida. Porque eu sei que eu estou falando com trigo. Eu não estou vendo palha nenhuma aqui no meu monitor. Eu não vejo palha dentro da igreja. Eu não vejo palha no nosso meio. Mas elas existem. E é para isso que o Senhor falou: olha, somente ajuntem tudo no mesmo lugar, que o próprio Deus vai mexer com a pá, que é a palavra Deus que vai separar, e Ele mesmo vai separar a palha do trigo, porque o trigo é você e você já foi escolhido por Deus. A boa semente do Espírito Santo está no teu coração, a boa semente do Espírito Santo está germinando na tua família. Então receba de Deus essa simples meditação, mas que vem da parte do Senhor, porque Deus vela por vocês, e em mal nenhum chegará à tua casa. Eu creio nisso e declaro que você também não vai receber nenhum mal na tua casa, porque o Senhor te livra e te guarda de todo o mal. Vamos orar nessa hora? Pai amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Senhor, eu te agradeço imensamente, Deus. Este é o maior presente que o Senhor deu nessa semana. Foi a oportunidade de falar com os meus irmãos em Cristo sobre a tua obra, o teu reino, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, os meus irmãos em Cristo. Porque, Senhor, eles são trigo e trigo refinado, trigo puro, Senhor, na tua presença. Pai, abençoa eles como o Senhor tem feito. Edifica a casa deles, ó Deus santo, cerca de todo mal, Senhor, que nada possa chegá-los e afetá-los. Pai, através dessa oração nessa hora, Senhor,
Pai, o nosso desejo era de estar na casa física, chamada igreja, todos unidos com o calor humano. Mas se não é possível, o Senhor proveu uma maneira de nós nos estarmos conversando, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por cada um deles. Abençoa, Senhor, todos eles em nome de Jesus. Guarda essas criancinhas, Senhor. Continue abrindo a porta, Senhor. Que não falte alimento, que não falte saúde, que não falte amor, que não falte o Teu Espírito Santo no nosso meio, Pai querido. Pai, muito obrigado mais uma vez. Que todos estão abençoados em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.